eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembre-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção da atividade que eu deixei na última videoaula. Complete o quadro de advérbios. Então, eu tenho a classificação, tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida, e eu pedi para que vocês colocassem alguns exemplos dessas circunstâncias. Poderia também ser exemplo de locução verbal, locução adverbial, não teria problema, ok? Então, em relação ao tempo, você poderia colocar pelo menos dois ou três exemplos que dê a circunstância de tempo. O que eu fiz? Eu coloquei novamente esse quadro aqui para que vocês possam olhar e tirar a dúvida caso tenha errado, ok? Então, tempo, o que eu posso colocar aqui que indica tempo? Ou uma locução adverbial. Eu poderia colocar noite, eu poderia colocar ontem, hoje, amanhã, ok? Como nos exemplos que eu tenho aqui, ó, de tempo. Agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, tá vendo? Sempre. Lugar aqui, ali, à esquerda, à direita, tudo indica o quê? Lugar. Ou mesmo quando você tem um nome mesmo no lugar em que a pessoa está. Modo, rápido, devagar, depressa, intensidade, muito pouco, afirmação, sim, certamente, com certeza, negação, nem, não, ok? Dúvida, talvez. Tudo, então, ó, eu tenho aqui para vocês poderem também olhar, caso vocês não tenham conseguido, né, feito apenas um, vocês podem olhar e colocar aí pelo menos uns 3 exemplos de cada, ok? Classifico os advérbios destacados. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, todos os advérbios e classifiquei. Letra A, mamãe precisa andar bastante para melhorar. Bastante é o quê? Intensidade. Letra B, eu sempre visito meus avós. Sempre. Tempo. Certamente passou de ano letivo. Certamente vai ser o quê? Afirmação. Vá depressa ou perderá o horário. Depressa, modo. Nunca irei para o exterior. Nunca, em tempo algum. Tempo. Talvez um dia ele volte para mim. Então, aqui, ó, depressa, modo, nunca, tempo, talvez, dúvida, ok? Então, aqui está o quadro, mas eu classifiquei aqui para vocês, tá? Caso houver dúvida ou algum erro, é só consultar o quadro ou aqui, a correção das frases. Bom, hoje, turma, eu vou entrar em acentuação das formas verbais. Tem o livro, mas primeiro eu montei um PowerPoint para poder explicar um pouco mais. O livro nos traz uma outra explicação, correta, claro, mas aqui eu também trouxe uma segunda explicação para quê? Para que nós possamos ver por que algumas formas verbais têm acento e outras não. Olha, vendê-lo, eu tenho acento. Tá vendo? Danilo, punilo, eu não tenho acento. Então, nós vamos aprender sobre isso hoje. Então, vamos lá. Ó. Em se tratando de acentuação das formas verbais ligadas por hífen, cabe nos questionar por que algumas são acentuadas e outras não? Assim, a título de ilustração, vejamos alguns exemplos. Então, eu tenho vendê-lo, banê-lo, puni-lo, amá-lo, concluí-lo. Quais as formas verbais que eu tenho acentuadas? Eu tenho vendê-lo, amá-lo e concluí-lo. Por que essas recebem acentos e bani-lo e puni-lo não? Para entender melhor o assunto, primeiramente iremos separar as sílabas de tais formas verbais. Em seguida, relembraremos algumas noções relacionadas às regras de acentuação. Sendo assim, vejamos. Então, eu tenho que, lembra lá quando nós aprendemos pronome, que nós aprendemos as formas mais formais, aqui nós temos que acrescentar o lo, lembra? Ou lá, ou los, ou las. Então, quando eu faço isso com o meu verbo terminado em R, algumas formas são acentuadas, outras não. É isso que ele quer nos mostrar. Então, eu tenho aqui, ó, vender-lo, banir-lo, punir-lo, amar-lo, concluir-lo. Ele separou todos em sílabas, ó, vender, banir, punir, amar, concluir.
Partindo desse princípio, passamos às regras de acentuação, as quais afirmam que somente recebem acento gráfico as oxítonas terminadas em A, E e O, e em seguida e em, seguidas ou não de S. Lembra quando eu passei para vocês tonicidade das palavras? Eu passei um quadro mostrando quais as oxítonas que são acentuadas, quais paroxítonas que são acentuadas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, quais oxítonas que recebem acento? As terminadas em E, as terminadas em A, as terminadas em O e as terminadas em, seguido ou não de S, ou seja, em ou ens. Lembra que eu passei para vocês aqui, ó, como sofá, terminado em A, oxítona, então recebe acento. Lembra também que eu falei com vocês que para eu saber qual que é a minha sílaba tônica, era só lembrar da escada, eu tinha a escada, então contando sempre da direita para a esquerda, eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Então as oxítonas são quais? Sempre as últimas sílabas, ou seja, contando da esquerda para a direita. Então se eu tenho a palavra, por exemplo, vender, aqui ó, vender. A minha sílaba mais forte é o D, tanto que ela está acentuada. Então, ela é o que? A minha oxítona. Por quê? Porque a sílaba forte está na última sílaba, contando da direita para a esquerda sempre, ok? Então, as oxítonas são as terminadas em A, E, I, O e em ou ens. Ou seja, quando forem oxítonas com essas terminações, recebem um acento. Em decorrência desse fato, compreendemos o porquê das formas vendê-lo e amá-lo serem acentuadas. Por quê? Porque antes de eu acrescentar o lo, eu tenho o quê? A última sílaba, aqui ó, em E, e a última sílaba em A. Então, se eu tenho oxítonas terminadas em E e em A acentuadas, quando eu passo as minhas formas verbais, por exemplo, vender, eu coloco vendê-lo, então se torna o quê? Qual que é a minha sílaba forte? Vender, D. Então o D é mais forte, termina em E, vai receber acento. Amar, tá vendo? Amar. Então aqui ó, o A é mais forte, o segundo A é mais forte, é uma oxítona, vai receber acento quando eu fizer o quê? O acréscimo do lo. Então vendê-lo e amá-lo recebem acento por causa disso. Fazendo referência às formas punilo e banilo, apesar de se apresentarem como oxítonas, dada a posição em que se encontra o acento tônico, em virtude de serem terminadas com i, não leva acento gráfico, partindo do pressuposto das regras já mencionadas, ou seja, oxítona terminada em i não são acentuadas. Então, por isso que punilo e banilo não recebem acento aqui no i, quando eu transformo em lo. Ou seja, eu transformo a minha forma verbal em o que? Coloco o que? Um pronome. Lembra? Ó, banir, terminado em i, ó, terminado em r, ir. Então, eu acrescento lo. Punir, terminado o verbo ir. Então, eu acrescento lo. Lembra daquela transformação dos pronomes? Banir, bani-lo. Punir, puni-lo. Vender, vendê-lo. Amar, amá-lo. Ok? Então, como o i não recebe acento quando é oxítona, então aqui, quando eu faço a transformação, também não vai receber acento. Agora, então, por que que concluí-lo tem? Vamos ver? Constatamos também, mediante a separação da sílaba da forma concluí-lo, tem-se um hiato, ou seja, quando eu separo em sílaba. Aqui ele separou, aqui ó, concluí. Então, aqui, ó, o U e o I são hiatos, porque se separam de tombo se ficassem juntos. Mas como se separam essas duas vogais, elas são o quê? Hiatos, ok? Então, concluí-lo, tem-se um hiato. Assim, tendo em vista que o I e o U tônicos dos hiatos são acentuados quando isolados na sílaba ou acompanhados de S, tal caso recebe acentuação. Ou seja, explicar novamente. Quando eu tenho uma palavra terminada em i ou em u e é o que? Um hiato, vai receber acento a minha última sílaba. Então, se eu fizer o verbo, colocar o verbo concluir, se eu falo concluí-lo, vai receber acento porque concluir eu tenho um hiato e não um ditongo. Ok? Entenderam essa parte? Então, conclui
vai receber acento, por quê? Porque é um hiato. É a mesma coisa da palavra baú. Eu coloco ba-u, eu separo, ó, ba-u. O recebe acento por quê? Porque eu tenho um hiato final e não um ditongo. Okay? Só que baú não é um verbo, é um que? Um substantivo. No caso de concluir, é um verbo, então eu posso falar concluir. Então aqui eu tenho a mesma coisa, um hiato, e eu posso transformá-lo em um pronome com lo, conclu-i-lo. Aí então recebe acento por ser um hiato. Então neste caso recebe acento por ser um hiato, e nos outros casos de vender e amá-lo por ser o quê? Uma oxítona. E oxítonas terminadas em a, e, i, o, ou em, ou ens, são acentuadas, ok? No livro de vocês, ele traz uma outra maneira de explicação, também correta. Formas verbais. Vamos retornar e reforçar a acentuação das formas verbais estudada na unidade 5, pois esse conteúdo pode trazer um pouco mais de dúvidas que os demais. Isso aqui não tem nada para responder, ele só pede para ler a história em quadrinho, ok? Aqui, ó. Todo mundo pronto? Muito bem, pelotão. Hoje vamos aprender sobre orientação e leitura de mapas. Lembram quando eu falei sobre a Lua? Que vocês sempre podem saber onde fica a oeste, porque a Lua está sempre sobre Hollywood? É claro que vocês não conseguem ver a Lua. A Lua precisa usar um mapa. Agora, quero que vocês peguem este mapa e mostrem onde estamos agora. Ponham o mapa em algum lugar em que possam vê-lo. Aí colocou na cara dele, né? Então ele pede para a gente reler essa frase. Ponham o mapa em algum lugar em que possam vê-lo. Olha o acento novamente. Oxítona, ver. Então, vê-lo. A expressão destacada corresponde à junção da forma verbal no infinitivo. Ver com o pronome o. Observe, ver mais o, vê-lo. Os pronomes pessoais ou a, ou os ou as, quando acrescentados na forma verbais no infinitivo, recebem um L, e a forma verbal perde o R para facilitar a pronúncia. Foi o que nós já estudamos em relação aos pronomes, lembra? Verbos terminados em R, vai perder o R, acrescentar o L e acrescentar o que? Lo, lá ou los ou las. Ao perder o R, a palavra passa a ser um monossílabo tônico e por isso é acentuado, seguindo as regras de acentuação das palavras monossílabas tônicas. Geralmente, esse uso do pronome está presente na língua mais formal, mas ela pode ser observado também na linguagem informal. Na tirinha da página seguinte, você poderá perceber isso de maneira divertida. Então, o que ele fala aqui? Que ele é o quê? Quando ele se transforma em quê? Um monossílabo tônico. Também é correto falar que é uma monossílaba tônica, que é V um monossílabo, ou seja, uma sílaba apenas, ok? Outro exemplo, talvez seja melhor a gente sair da sala na ponta dos pés e deixá-la descansar, está bem? Então, observe como foi formada a expressão em destaque. Eu tenho o verbo deixar, acabado em O, infinitivo, R, mais A. Então, como que eu faço? Deixá-la. Deixar, aqui ó, sílaba forte, vai ser o quê? Eu posso classificá-la como uma oxítona. E também, aqui ó, ao empregar o pronome pessoal a com a forma verbal deixar, houve o quê? A queda do R, que nós aprendemos lá nos pronomes, e o acréscimo do L. Então, por isso que fica deixar lá. Podemos generalizar essa regra e dizer que as formas verbais no infinitivo, quando forem seguidas de pronome, seguem as regras oxítonas terminadas em A, E e O. Temos, portanto, cortá-los, vendê-los, conhecê-los e compô-la. Ou seja, o que eu falei lá na frente, oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas. Então, quando eu usar esses verbos, acrescentando lo, o pronome, eu vou acentuar a minha última sílaba antes do lo ou do lá. Aqui, ó, cortar-los, vendê-los, conhecer-los, compô-la, ok? Só não vou fazer isso no i e no u, a não ser que eu tenha, como foi explicado, um hiato final. Aí vai receber acento, ok? Bom, eu vou deixar o exercício da página 201 apenas a questão 2. Por quê? Porque depois nós iremos ver um pouquinho mais sobre isso e na outra videoaula eu vou deixar um pouquinho mais de atividade, ok? Turma, lembrem-se juntos no caminho certo.